Vamos começar então, meus amigos, minhas amigas. Como a gente já estava falando de hiperlipidemias, né? Dislipidemias, fomos para o diabetes, agora vamos para o pâncreas. Invariavelmente nós já vimos algumas atividades que o pâncreas realiza, entre elas a síntese de insulina e glucagon e a síntese das enzimas, tanto as lipases, que vão digerir os lipídios depois da emulsificação pelos sais biliares, quanto as proteinases, que atuam num pH ótimo no intestino. Não é verdade? E quando dá problema? Quando é que ocorre a pancreatite? Existem fármacos que induzem a pancreatite. Qual é o tratamento, entre aspas, né? Dores abdominais, meus amigos. É muito frequente encontrar esse tipo de paciente, né? Com dores abdominais. E é muito difícil identificar qual a etiopatologia dessa dor abdominal. Pode ser má digestão, pode ser úlcera, pode ser pancreatite, pode ser colelitíase, como veremos também ao longo da aula, né? Já que falamos do pâncreas, como sobra um tempinho, vamos falar também da vesícula biliar, né? Os problemas relacionados aos cálculos biliares. Dores abdominais. A pancreatite causa dor abdominal. Aqui eu coloquei para vocês o pâncreas, né? É por esse buraquinho aqui que pâncreas e a vesícula biliar jogam no intestino as lipases, as proteinases e os sais biliares, respectivamente. E como é que isso é coletado dentro do pâncreas, né? Existe aqui um duto pancreático que capta essas enzimas das células pancreáticas que as produzem. E aí direcionam essas enzimas para esse orifício e liberam, dessa forma, as enzimas no trato gastrointestinal, certo? Litíase vesicular, pedra na vesícula, cálculos na vesícula biliar, resulta da precipitação do colesterol e sais de cálcio na bile supersaturada. A vesícula, que está ali atrás, né? O duto da vesícula está chegando por aqui. Ela, como eu mostrei para vocês, usa o colesterol para fazer os sais biliares, né? Então, você tem alternativas para redução do colesterol total, justamente com fármacos que impedem a reabsorção dos sais biliares. Nós vimos isso nas últimas aulas. Porque os sais biliares contêm colesterol. E o colesterol pode precipitar, formando um cristal. E esses cristais podem entupir esse duto, que transporta a bile e as lipases e proteinases pancreáticas para o intestino. Essa aqui é a dobra do intestino, tá, pessoal? O alimento passa por aqui. É o famoso duodeno. Tá? E se isso aqui entupir, o que acontece com o sistema de ductos que vem aqui, que alimenta esse canal? Tudo entope, né? Então os canais, os sais biliares, quando se tornam aí precipitados de colesterol, podem entupir esse duto, entupindo também o duto pancreático. E aí o que acontece com essas enzimas pancreáticas? Elas podem ficar presas aqui e promover uma ação de lipase e de proteinase de dentro para fora do órgão. E aí é que está o problema, né? Porque imagina, o que tem em volta das nossas células? Não são as membranas plasmáticas? Então,
Imagina aquelas células epiteliais ali do duto que recolhe isso. E aqui dentro do duto, as lipases, proteínas globulares, né? E proteinases ali também, vou colocar em roxo. É lógico que elas estão dentro de vesículas, só que se entupir o canal, o duto pancreático, uma hora elas serão liberadas aqui. As lipases vão digerir os lipídios de membrana e as proteinases vão penetrar nas células, quebrando todas as proteínas do pâncreas. E aí é um problema imenso, que pode até ameaçar a vida do paciente. Ok? Então esse é o mecanismo geral da pancreatite, o entupimento desses canais. Esse entupimento pode ocorrer de várias formas possíveis, né? A pancreatite é dividida em duas formas. Ela pode ser aguda ou pode ser crônica, cada uma com suas próprias características patológicas e clínicas específicas. Como será discutido, ambas são iniciadas por lesões que levam à autodigestão do pâncreas por suas próprias enzimas. Então, essa característica que o pâncreas possui de produzir enzimas digestivas é uma faca de dois gumes, que pode se virar contra ele. Em circunstâncias normais, existem mecanismos que protegem o pâncreas da autodigestão pelas suas enzimas secretadas. Então, por exemplo, as tripsinas que são produzidas no pâncreas só são ativadas por enteropeptidases intestinais. Então, quem projetou esse sistema já projetou dessa forma para proteger o órgão. Então, as tripsinases, né, que são enzimas que digerem proteínas, tripsinas, elas não se ativam no duto até serem liberadas, porque a enzima responsável por ativá-las está lá no interior do intestino. Só que se o duto entupir, aí é um problema. Porque essas enzimas, invariavelmente, serão ativadas no interior do órgão. A maioria das enzimas digestivas são sintetizadas como proenzimas inativas, que a gente chama de zimogênios, que são contidas dentro de grânulos de secreção. Então, lá dentro do duto, elas ainda estão no formato de zimogênios, inativas. Quando chegam no intestino é que elas são ativadas e aí produzem a digestão por si. A maioria das proenzimas são ativadas pela tripsina, que é ativada por enteropeptidase duodenal, chamada de enteroquinase. Então essa enteropeptidase duodenal, como o próprio nome já diz, está lá no duodeno, esperando pelas enzimas que vêm fazer a digestão, como a tripsina e as demais. Ao ativar a tripsina, que veio do próprio pâncreas, a tripsina ativa as demais enzimas. Então, esse mecanismo faz com que a ativação dessas enzimas dentro do próprio órgão produtor, que é o pâncreas, seja mínima. E isso não faz com que danos significativos sejam causados ao órgão. Células acinárias e dutais secretam inibidores de tripsina. Então, as próprias células do duto pancreático também secretam sua própria proteção. São inibidores de tripsina, o que limita ainda mais a atividade de tripsina intrapancreática. Sem a ação da tripsina, as enzimas não se ativam dentro do órgão. A pancreatite passa a ocorrer quando esses mecanismos de proteção são desordenados ou sobrecarregados. As manifestações clínicas da pancreatite variam amplamente. Os ataques agudos podem ser leves e autolimitados, e aí o próprio órgão dá conta de se regenerar, né? Ou podem se apresentar como um processo inflamatório agudo, com risco de haver até morte. Com a pancreatite recorrente ou persistente, pode haver perda permanente da função pancreática. Nós sabemos que, de acordo com o que vimos nas últimas aulas, o diabetes mellitus tipo 1 pode ser uma autoimunidade, em que as células beta-pancreáticas são atingidas pelo sistema imune. E toda vez que existe uma inflamação num órgão, existe a possibilidade do sistema imune reconhecer partes daquele órgão, partes das células daquele órgão como um antígeno.
Então deve existir alguma relação com as pancreatites e o diabetes mellitus tipo 1, porque todas as inflamações que existem no corpo podem gerar autoimunidades, caso elas sejam recorrentes. É por isso que nós devemos cuidar da nossa saúde, né, frequentemente, para evitar o adoecimento. Cada vez que existe uma inflamação interna, você corre o risco também de desenvolver uma autoimunidade. Então, são diversos os fatores que causam pancreatite aguda, né? Por exemplo, se houver deficiência na síntese dos inibidores de tripsina pancreáticos, né? Um defeito metabólico, você não conseguirá proteger o seu órgão da autodigestão. O alcoolismo também pode prejudicar, e aí não se sabe exatamente o mecanismo de ação, mas hiperlipoproteinemia, se o pâncreas precisa produzir muitas enzimas, muitas lipases, muitas tripsinases, pode falhar em algum momento o seu mecanismo de autoproteção, né? Tudo no corpo que você passa a usar demais aumenta a chance de falha. Hipercalcemia causada por fármacos, por exemplo, a azatioprina. Podem existir defeitos genéticos, mutações em genes que codificam a tripsina, os reguladores da tripsina ou proteínas que regulam o metabolismo do cálcio, também são fatores que desencadeiam a pancreatite. Pode existir um trauma mecânico que faça com que aquelas zimogênios dentro das vesículas, dentro das células, se rompam e aí desencadeiem uma pancreatite. Pode ser desencadeado também por cálculos biliares, como eu mostrei para vocês, o entupimento do duto faz com que o conteúdo presente no duto, as lipases e proteases, fiquem estacionadas quando se entope a partir de cálculos biliares. E aí essas enzimas, esses zimogênios, acabam sendo ativados por ficar bastante tempo ali, né? Trauma, lesão iatrogênica, lesão cirúrgica, procedimentos endoscópicos com injeção de contraste. Pode existir problemas vasculares, digamos que haja um trombo que impeça a irrigação do órgão, e aí o correto funcionamento das células que participam ali da produção dos inibidores de tripsina, por exemplo, não ocorrerá, permitindo que os danos de autodigestão acometam o paciente. Arterioembolismo, né? Choque, vasculites infecciosas, cachumba. Se há também uma infecção naquele local, e aqui é preciso lembrar que bactérias povoam o nosso corpo inteiro, tá? Quando o sistema imune está enfraquecido por algum motivo, ele permite que essas bactérias se multipliquem. E se isso acontecer dentro do pâncreas, né, isso vai gerar danos nas células. E esses danos podem desencadear também a pancreatite devido ao conteúdo enzimático presente nessas células, né? Elas não serão mais capazes de ter um metabolismo normal, nos protegendo, né, protegendo o paciente contra a autodigestão. Quanto à relação de pancreatite e alcoolismo, no entanto, deve-se notar que a maioria dos alcoólicos nunca desenvolveu pancreatite e aqueles que desenvolvem geralmente o fazem depois de muitos anos de abuso do álcool. Portanto, muitos aspectos da fisiopatologia da pancreatite alcoólica permanecem obscuros. Esse aí é um exemplo de pâncreas acometido pela pancreatite. Você pode perceber a morte celular, coágulos sanguíneos, necrose. Aqui, novamente, mostrando para vocês o duto biliar. É por onde vêm os sais biliares da vesícula biliar do fígado, né, que está lá embaixo do fígado, para serem injetados aqui no intestino. Agora imagina que esse cálculo biliar sai daqui e entope bem aqui. O que acontece com as lipases que vêm daqui de dentro do pâncreas? Elas não conseguirão sair. E as proteases que vêm aqui de dentro do pâncreas? Duto pancreático também não conseguirão sair. E isso pode causar
a pancreatite, os cálculos biliares. Tá? Essa é a fisiopatologia da pancreatite. Fármacos também podem induzir a pancreatite. É muito raro esse fenômeno e tem uma incidência indeterminada justamente por tratar-se de um fenômeno raro. Nas últimas décadas, um número crescente de fármacos tem vindo a ser implicado com diferentes níveis de evidência, incluindo diversos inibidores da enzima de conversão de angiotensina 1 e angiotensina 2. Nós já vimos esses fármacos anteriormente. A maioria dos casos de pancreatite aguda é atribuída à litíase vesicular, que são as pedras, os cálculos biliares. Tá? Pedra na vesícula, também conhecida como litíase vesicular. Então, a litíase vesicular é o maior causador de pancreatite. Ou consumo excessivo de álcool, embora o mecanismo não esteja bem estabelecido. Ok? Perfazendo cerca de 85% dos casos no mundo ocidental. É mais frequente no sexo feminino, acima dos 40 anos de idade, nas pessoas também com obesidade. Quando a pancreatite ocorre sem concomitante litíase, começa-se a suspeitar da indução por fármacos. Então, a dor abdominal, diagnóstico pancreatite, investiga-se também a colelitíase, porque ela pode ser um dos grandes, é a maior causadora, né, de pancreatites. E quando ela não é causada por uma litíase vesicular, começa-se a suspeitar dos fármacos, a indução da pancreatite por fármacos. Outros fármacos podem também causar pancreatite ao induzirem isquemia, trombose intravascular, aumento da viscosidade da secreção pancreática ou constrição do ducto pancreático. Aumento de AST, né, que é a alanina aminotransferase, e esse tipo de exame se faz no sangue com o intuito de encontrar proteínas que deveriam estar no interior das células. Né? A alanina aminotransferase não costuma estar alta, aumentada no sangue. Então, quando você faz o exame de sangue a partir da amostra do paciente e tem um nível superior de AST, que é a alanina aminotransferase, isso indica algum dano intracelular. 80% da haste é localizada na mitocôndria, o restante no citossol. Então, se a haste, que é a alanina aminotransferase, aumentou no seu sangue, suas mitocôndrias estão sendo destruídas. E para que as mitocôndrias estejam sendo destruídas, células estão sendo destruídas. Então, quando há morte celular, essa enzima AST é liberada no citoplasma. E na pancreatite, você encontra níveis elevados, né, de AST. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é que se você encontrar um paciente que está passando mal por algum motivo, a primeira coisa que ele tem que fazer é um exame de sangue, tá? E não prescrever um Sonrisal e mandar embora para casa. No caso de uma dor abdominal intensa. Pode ser que seja uma pancreatite com resultados trágicos, se não tratada. Ok? Existem aqui, então, um resumo das classes de fármacos que podem induzir pancreatite. Eles variam aí no risco. Classe 1A, pelo menos um caso relatado com teste de provação positivo e exclusão de todas as outras causas, como álcool, hipertrigliceridemia, litíase e outros fármacos. 1B, pelo menos um caso relatado com teste de provocação positivo, sem exclusão de todas as outras causas. 2, pelo menos 4 casos na literatura, então vai ficando cada vez mais raro, entendeu? Período de latência consistente. 3, pelo menos 2 casos na literatura, sem período de latência consistente entre casos, sem teste de provação. E 4, fármacos que não se enquadram nas classes anteriores, casos únicos relatados na literatura médica sem teste de provocação. Então você deve se preocupar mais com a classe 1A. Então, você vai encontrar o paciente com essa dor abdominal
Vai perguntar quais são os medicamentos que ele usa e comparar aqui com essa tabela. Aqui aqueles inibidores da ECA, enalapril, tem outros diuréticos, furosemida, isoniazida, piritinol, simvastatina, que é um inibidor da HMG coenzima redutase, nós vimos na última aula, né? E esse é o jeito de tratar, a princípio, a dor abdominal. Você pode fazer a anamnese, perguntar quais fármacos o paciente utiliza e encaminhar para um exame de sangue. Se houver aumento da haste, isso significa que células estão sendo destruídas. Se células estão sendo destruídas e o paciente sente dor abdominal, provavelmente trata-se de algum dano nesses órgãos que constituem o abdômen, né? Estão abaixo ali do abdômen. E um deles é o pâncreas. O tratamento farmacológico é sintomático. Então, não há como tratar a pancreatite com fármacos. Você vai tratar apenas os sintomas da pancreatite. Fármacos que aliviam a dor são utilizados para os sintomas de dor abdominal, dipirona e ibuprofeno. O uso de antioxidantes pode estar relacionado à prevenção. Por que os antioxidantes são tão importantes, né? E nós somos encorajados a utilizar os antioxidantes? Porque antioxidante é quem se oxida no lugar de outra coisa. Então, todo processo inflamatório passa por 3 fases. A primeira fase é justamente a inflamação. A segunda fase é a proliferação celular. E a terceira fase é a remodelação celular. Quanto antes você pula a fase inflamatória, mais rápido o seu corpo se recupera. Só que a fase inflamatória geralmente é longa, é prolongada, quando o indivíduo não possui capacidade de antioxidante. Porque a resposta inflamatória, aquela batalha que vai existir entre as suas células, né, e as células infectadas ou as bactérias que estão ali presentes, vai gerar radicais livres que vão danificar mais células que precisarão ser eliminadas também, gerando mais radicais livres, né? Se você parar para pensar, vamos fazer um pequeno paralelo, né? Um indivíduo que tem a Mycobacterium leprae, né? Eu acho que é esse o nome. Por que a lepra causa destruição, né? A hanseníase dos tecidos? Porque a bactéria é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que ela fica dentro das células e produz biofilme e aquela inflamação nunca passa. Aquela parte do tecido infectada pela bactéria, o sistema imune não dá conta de combater. Como a infecção nunca passa, ocorre necrose, perda dos membros, né? Então, utilizar um antioxidante nesse paciente que está sofrendo um dano pancreático é interessante, para que ele ultrapasse rapidamente a etapa inflamatória e possa adentrar na etapa de proliferação celular. E o uso de antioxidantes também pode estar relacionado com a prevenção. Nesse tipo de doença, nós temos que prevenir em vez de remediar. Aliás, todas as doenças, né? Mas nessa principalmente, porque não há tratamento farmacológico eficiente para o caso. A obstrução tem que ser retirada do local. E a maioria dos casos não é uma obstrução por litíase vesicular, então tem que fazer a operação para retirar os cálculos biliares dos dutos. E aí permitindo a correta passagem das lipases e proteinases pancreáticas. O uso de antibióticos é profilático, por quê? Por que a gente faz uso profilático de antibióticos, por exemplo, quando vai arrancar um dente? Porque a chance do sistema imune deixar escapar alguma bactéria, enquanto ele está enfrentando um certo estresse, é muito grande. E essa bactéria que deveria ser controlada normalmente, pode se multiplicar desordenadamente, causando uma infecção. Também se aconselha a modificação de hábitos alimentares, porque se houver um consumo excessivo de alimentos, né, a produção de lipases e proteases aumentará.
E sempre que se produz muito de uma enzima em determinado órgão, a gente vê, por exemplo, no caso do diabetes, né, que é a produção do hormônio insulina, dá problemas. Você tem que manter a homeostase corporal, de alguma forma. Cirurgias para remoção de tecido ou líquidos. Os danos podem causar edemas, podem causar inflamações, né? E pode causar também a retenção de líquidos. Agora vamos para a colelitise. Já que 85% das pancreatites é causado pela litise vesicular, vamos ver de perto do que se trata a litise vesicular. A vesícula biliar. Cerca de 1 litro de bile é secretado pelo fígado por dia. Entre as refeições, a bile é armazenada na vesícula biliar, onde é concentrada. Agora, imagine o seu fígado produzindo, né, sintetizando lá os sais biliares e armazenando isso na bile, 1 litro por dia. E é onde que os cristais podem ser formados, é dentro da vesícula biliar. A vesícula biliar do adulto tem uma capacidade de aproximadamente 50 ml, e o órgão não é essencial para a função biliar, uma vez que humanos não sofrem de indigestão ou má absorção de gorduras após a colecistectomia. Colecistectomia é a remoção da vesícula biliar junto com os seus cálculos biliares no paciente que tem colelitise. Então, por mais que pareça ruim, você não fica prejudicado na sua digestão se retirar sua vesícula, né? Então, isso é uma coisa boa para a gente poder tranquilizar os pacientes que passam por isso, porque a colelitise é muito frequente, né? Principalmente agora que nós estamos vivendo mais tempo, não é se eu terei colelitise, é quando terei. E muitos pacientes, né, passam pela vida inteira com alguns cálculos biliares que não atrapalham, né, no dia a dia. Mais de 95% das doenças do trato biliar são atribuídas à colelitise. Nos Estados Unidos, os cálculos de vesícula afetam 20 milhões de pessoas e mais de 700 mil colecistectomias são realizadas anualmente, com um custo de aproximadamente 6 bilhões de dólares. Então, é muito frequente, né? E esses dados são antigos. Fatores que causam a colelitise. Podem existir anomalias congênitas, né, adquiridas. A vesícula biliar pode estar congenitamente ausente. Eu tenho um amigo que não tem bile e nunca retirou. Ele estava com alguns problemas, dores no fígado, né, na região do abdômen. Foi fazer os exames e ele não tem vesícula biliar. Ou pode haver duplicação da vesícula biliar com dutos císticos compartilhados ou independentes. Um septo longitudinal ou transverso pode criar uma vesícula biliar bilobada. A maioria dos cálculos de vesícula, mais de 80%, é silenciosa. E a maioria dos indivíduos permanece livre de dor biliar ou outras complicações durante décadas. Existem 2 classes gerais de cálculos de vesícula. Cálculos de colesterol, que contém mais de 50% de monoidrato de colesterol cristalino, e cálculos pigmentados, compostos predominantemente de sais de bilirrubinato de cálcio. Você sabe que circulam hemácias no seu sangue, são suas células vermelhas. As hemácias contêm a hemoglobina. Suas hemácias vivem por cerca de 120 dias. Quando elas morrem, aquele que geralmente a gente acha que é o responsável por nos proteger das doenças, é que faz a limpeza do nosso organismo, o sistema imune. Quando o sistema imune limpa o sangue, elimina, digere essas hemácias, ele produz bilirrubina, que é encaminhada para o fígado, para entrar na bile, assim como os sais biliares, o colesterol. Tanto que, quando existe algum dano hepático, a bilirrubina não é liberada na vesícula biliar para o intestino. Então ela acumula no corpo, o que causa a chamada icterícia. Olhos amarelados, mãos amareladas,
é o acúmulo de bilirrubina devido a algum dano hepático ou a própria colelitíase, que interrompe a liberação do conteúdo da vesícula biliar, os sais biliares e, entre eles, a bilirrubina, que acaba voltando para o organismo e causando a icterícia. Então, os cálculos podem ser gerados tanto por cristais aí de colesterol, quanto por sais de bilirrubina. Quando são cálculos de colesterol, eles não são chamados de pigmentados. Agora, quando a bilirrubina está envolvida, eles são chamados de cálculos pigmentados. Ok? Quais são os fatores de risco que causam a colelitíase? O primeiro fator de risco é a demografia. Então, existem regiões em que parecem estar mais susceptíveis os indivíduos por compartilharem, né, código genético semelhante e as mesmas mazelas genéticas. Então, o primeiro risco é demográfico. Conforme a idade avança, o risco é maior. A utilização de hormônios sexuais femininos e o sexo feminino, utilização de contraceptivos orais, gravidez, obesidade e síndrome metabólica. A gente sabe que, no caso da mulher, essa utilização de anticoncepcionais altera o metabolismo consideravelmente. E o colesterol dos sais biliares também terá o seu metabolismo alterado. Então não se sabe como, mas a incidência de colelitíase em mulheres é maior e é maior em mulheres que usam contraceptivos orais. Pode estar relacionado com o metabolismo do colesterol. Já que esse hormônio exógeno está entrando no corpo da mulher, por exemplo, o colesterol é todo enviado para a bile. E talvez esse colesterol em excesso origine os cálculos. Não se sabe. A redução rápida de peso também está relacionada. A estase biliar, ou seja, a paralisação da vesícula biliar, né? Vamos dizer que o indivíduo faça uma nutrição parenteral. Ele não usará mais o colesterol armazenado na forma de sal biliar dentro da vesícula biliar. Essa paralisação pode causar a cristalização desses sais, não é verdade? Distúrbios inatos do metabolismo dos ácidos biliares, são outra vez anomalias genéticas. Síndrome de hiperlipidemia, então, quando há uma hiperlipidemia, é porque o paciente não está se alimentando bem. E se ele não se alimenta bem, ele tem que produzir ou sobrecarregar a vesícula biliar com sais biliares. E isso pode gerar problemas. Os cálculos pigmentados também possuem a demografia como fator de risco, mas, em contrapartida, as síndromes hemolíticas crônicas, infecção das vias biliares ou doenças gastrointestinais estão relacionadas aí com esses cálculos pigmentados. Porque pensa bem, esse pigmento pode vir da hemoglobina também. Então, quando há uma síndrome hemolítica crônica, por exemplo, uma anemia hemolítica, a hemácia se rompe nos vasos. Essa hemoglobina também se torna bilirrubina. E esse aumento excessivo de bilirrubina é que pode gerar aí os cálculos pigmentados. Muita bilirrubina junta dentro da vesícula biliar. A hemólise causa esse aumento de bilirrubina, porque as hemácias se rompem de forma anômala, né? Por exemplo, uma anemia autoimune. Quem usa, por exemplo, marca-passo, sempre terá alguma hemólise, né? Quando o sangue passa ali pelo marca-passo no coração. E as doenças gastrointestinais, que ferem as paredes do intestino, também fazem com que haja hemólise e, consequentemente, esse sangue vai lá para o fígado. E a bilirrubina é produzida e enviada para a vesícula biliar.
Patogenia dos cálculos de colesterol. O ambiente favorável para o surgimento dos cálculos é criado quando o líquido biliar fica armazenado por muito tempo. Então você tem que comer gordura para eliminar os seus sais biliares, a bile. O colesterol é solubilizado na bile pela agregação aos sais biliares hidrossolúveis e lecitinas insolúveis em água, que atuam como detergentes. Essa é a principal função dos sais biliares, é emulsificar as gorduras, separar as camadas de gorduras para que as lipases pancreáticas possam então fazer a digestão. Quando as concentrações de colesterol excedem a capacidade de solubilização da bile, então ocorre a supersaturação, o colesterol pode não permanecer disperso e torna-se nucleado em cristais monoidratados de colesterol sólido. Nós sabemos que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Colocar o colesterol na bile é o mesmo que manipular um sabão, né? Vocês não têm essa parte da química, mas num sabão existem, o que faz com que o sabão exista é justamente misturar o apolar no polar. Como é que o sabão lava a sua mão? Aquela mesma molécula do sabão, ela tem uma parte apolar e uma parte polar. Aí o que acontece? A parte apolar do sabão liga na sujeira que está na sua mão, a parte polar liga na água, e quando você lava a mão, o sabão limpa a sua mão, porque como ligou na água essa parte polar, a água corrente leva a sujeira embora. Em vermelho a sujeira, em amarelo aqui a parte apolar do sabão, em azul a parte polar do sabão. E a mesma coisa acontece com a inserção do colesterol no líquido biliar, né? É necessário que ele esteja solúvel. Só que se tiver muito colesterol, ele não solubilizará, não vai se solubilizar no líquido biliar. E aí vai formar uma mistura bifásica. E aí a chance que esse colesterol que está ali separado, né, da água se torne um cálculo biliar é maior. 4 condições aparentam contribuir para a formação de cálculos de colesterol: supersaturação da bile com colesterol, ou seja, a produção de muito colesterol, hipomotilidade da vesícula biliar, então quando você não usa a sua vesícula biliar, nucleação de cristais de colesterol acelerada, então pode existir um defeito metabólico que produza essa nucleação acelerada, e a hipersecreção de muco na vesícula biliar, que retém os cristais nucleados, resultando no acúmulo de mais colesterol no surgimento de cálculos macroscópicos. Então, se você não usa a bile, é ruim, forma mistura bifásica. Se você usa demais, também é ruim. Porque quando, vamos dizer assim, a vesícula biliar é totalmente espremida para liberar todo o conteúdo dela, sobra lá dentro os cristais. Aí ela enche de novo e aqueles cristais estão aptos a aumentar de tamanho, né? Da mesma forma que se você não usa a sua bile, né, não se alimenta para gastar a bile, aqueles cristais também se formam. Tá? Então você tem que buscar aí o equilíbrio para que isso não aconteça. Aqui um exemplo de vesícula biliar, né, que acumulou diversos desses cálculos. Aqui os cálculos de colesterol, são esses aqui. Veja que existem cálculos pequenininhos, né? Com o tempo, se eu uso demais, a bile é totalmente espremida e esse cálculo aqui fica para trás. Aí ele vai aumentando de camada, até ficar bem grande. Cálculos biliares de colesterol, parede da vesícula biliar espessada e fibrótica devido à colecistite crônica. Então vejam como que a parede da bile está totalmente destruída por processos inflamatórios, algumas necroses. E aqui você percebe que existem também cálculos pigmentados, característicos lá da hemólise ou de infecções, certo? Então veja esses pigmentos aqui.
há alguns pigmentos no meio dos cálculos biliares de colesterol. Isso indica que houve uma inflamação severa nesse órgão e dá para perceber pelo número de cálculos, né? E aqui os cálculos pigmentados. Esses aqui são predominantemente cálculos pigmentados, né? Vários cálculos biliares negros e facetados presentes nessa vesícula biliar que, com exceção do achado, tem aspecto comum e pertencia a um paciente com prótese mecânica de válvula mitral, que provocou uma hemólise, leve hemólise intravascular crônica. E aí esses cálculos foram sendo armazenados, só que nunca deram problema para o paciente, que tinha uma alimentação normal. Ok? Destacam-se entre os sintomas a cólica biliar, que pode ser excruciante. Apesar de sua caracterização como cólica, ela é geralmente constante e não espasmódica. Então ela não fica latejando, né? Ela é constante. É uma dor constante que te acompanha durante todo o dia. E aí eu volto lá ao começo da aula, né? Dores abdominais são frequentes nos nossos pacientes. Que esse tipo de dor não incapacita o indivíduo. Então ele começa a sentir isso, vai trabalhar, volta, vai trabalhar de novo, né? Fica estressado. Aí, quando não tem mais jeito, que ele procura o médico, aí vai fazer os exames, e aí ele pode estar com um dano maior do que deveria, né? E então você já pode ser capaz de identificar isso, né? Essa cólica constante. Ela geralmente ocorre após uma refeição gordurosa, a qual força um cálculo contra a saída da vesícula biliar, resultando no aumento da pressão no órgão, causando dor. Então, vamos dizer que o paciente comeu um churrasco no final de semana, domingão. Chegou segunda, não aguentou trabalhar de tanta dor e foi para a unidade básica de saúde ou para a clínica em que você trabalha. Ou é alguém que está trabalhando, ou da sua família, ou do seu bairro, depois disso. Há uma grande suspeita de um cálculo biliar, tá? Porque foi justamente depois de uma refeição gordurosa. A dor é localizada no quadrante superior direito ou na região epigástrica. E essa dor pode irradiar para o ombro direito ou costas. Então perceba que se o histórico de dor do paciente for esse, nossa, eu estava com a dor no estômago, que depois passou a doer aqui meu ombro, ou passou a doer minhas costas, e eu não aconteceu nada, não fiz nada, não carreguei peso. Por quê? Por que essa dor? Pode ser uma cólica biliar, um cálculo biliar. Tá? E aí fica bem fácil, né, de identificar, porque o que vai começar a doer no estômago e acabar doendo no ombro direito ou nas costas? Tem que ser o cálculo biliar, não tem outra coisa, né? E é interessante guardar esse exemplo, porque isso é mais comum, é muito comum, como eu mostrei para vocês, né? Muitas pessoas acabam desenvolvendo, né, esses cálculos biliares. Normal. Colecistite. A colecistite calculosa aguda é precedida em 90% dos casos por obstrução do colo da vesícula ou do duto cístico por um cálculo. São outros problemas aí associados também à colelitíase, né? É a inflamação que se chama colecistite calculosa. É a complicação primária de cálculos biliares e a razão mais comum para a colecistectomia de emergência. Colecistectomia é a remoção da vesícula biliar. E, por mais que não seja tão frequente mais hoje em dia, todo mundo toma os seus vermífugos anualmente, as infestações eumínticas também podem obstruir aquele duto. Imagina os vermezinhos entrando lá naquele duto, né? E não sei se vocês lembram, quem é mais antigo, ou vocês podem perguntar para os pais de vocês, se eles estiverem assistindo a aula também. Antigamente saía lombriga do nariz das crianças, né? Então, se a lombriga vinha parar aqui no nariz, por que ela não pode entrar lá naquele duto também? Então, existe ainda essa possibilidade
da causa da colelitíase por eumintos. E também infecções microbianas, porque a gente sabe que existem mais células microbianas no intestino do que o total de células do nosso corpo. Então, para que haja alguma infestação microbiana naquele local, e aí inflama, e aí, por exemplo, obstrui a saída do duto, não é muito difícil de acontecer. Então, a colelitíase é um dos casos, mas também há a chance de ser provocada por infecções eumínticas ou infecções microbianas. Qual que é o tratamento da colelitíase? Você vai gerir a dor. O tratamento, então, assim como a pancreatite, é sintomático. E, finalmente, os cálculos devem ser removidos. Os medicamentos para aliviar a dor, ibuprofeno e paracetamol, podem ser úteis. Algumas pessoas podem precisar de antibióticos, se houver sinais de infecção do duto da vesícula biliar ou bile. A remoção cirúrgica da vesícula biliar, uma colecistectomia, é o procedimento comum e é útil na cura de colelitíase sintomática. Após a remoção cirúrgica, o fígado passa a liberar bile diretamente no intestino, sem prejuízos para a digestão do paciente. O ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroidal. Atua inibindo não seletivamente as ciclooxigenases 1 e 2, evitando assim a consequente formação de mediadores pró-inflamatórios pela cascata do ácido araquidônico. O ácido araquidônico é uma molécula presente em todos os nossos capilares. E quando há uma inflamação, os nossos mediadores inflamatórios transformam o ácido araquidônico em prostaglandinas. Nós também, ao longo do corpo inteiro, temos neurônios capazes de perceber a dor. São chamados de neurônios nociceptivos. As prostaglandinas aumentam a sensibilidade dos neurônios nociceptivos. Por aumentar a sensibilidade desses neurônios, é que você sente a dor, você sente mais dor. E é onde o ibuprofeno atua, diminuindo a produção de prostaglandinas, diminuindo a sensibilização dos neurônios nociceptivos. Tá? E aí você faz a gestão da dor. Beleza? Dúvidas, sugestões, comentários? Estou à disposição de vocês. Alguém aí já teve pancreatite ou removeu a vesícula? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu já tive, quando era criança, aqueles que o senhor falou que saiu pelo nariz, só que o meu não saiu pelo nariz, não. Não? Já teve lombriga? Saiu pelo ânus mesmo. Ah, E sim. como que fica daquele, como é que fica daquele estado, professor? A vesícula que eu mostrei? É, Ali é o paciente que vai sentindo aquela dor, se acostuma com a dor, vai se alimentando normalmente e, sei lá, o cálculo estava só na bile, não desceu ainda para o ducto e não causou a pancreatite. O cálculo estava só na vesícula biliar, né? entendi. Então vamos dizer assim, ó, Quando era criança. ele tem o fígado, né? A Sim. vesícula biliar está aqui, embaixo do fígado. E aí tem o ducto que vai levar lá para o intestino. E aqui tem o ducto do pâncreas. Aqueles cálculos daquele cara estavam todos aqui dentro da vesícula biliar. Nenhum tinha descido e entupido aqui. Ou talvez eles estavam descendo e passando para cá sem prejuízo algum. Por isso que a vesícula ficou daquele jeito. Aí chega um tempo, não tem como, tem que remover, né? Remove a vesícula, abre, a vesícula estava toda inflamada, daquele jeito que vocês puderam ver lá na foto. Mas as pessoas aguentam, né? E às vezes já era um paciente bem idoso mesmo, né? Que não, talvez era uma pessoa acamada, e aí esses cálculos se proliferam mais ainda, porque a pessoa acamada não se alimenta bem, não usa os sais biliares direito, às vezes passava por nutrição parenteral.
E aí os cálculos vão se formando cada vez mais. Professor, Oi. eu queria tirar uma dúvida que eu, na semana passada, até perguntei no chat, porque eu estava sem microfone, eu estava sem o celular. A respeito da prova da N2, o senhor vai cobrar a gente a partir da aula 7? Não, é a partir da aula 5, se não me engano. 5? É. Mas até a aula 5 caiu Não, também nas provas? aula 6, a partir da aula 6. A 5 caiu, né? Da aula 6. A É 5 verdade. caiu. Então, a partir da aula 6. Ah, tá bem. Então é só para eu poder não me perder. Mas não tem problema cobrar aula 5, não. Vocês já sabem tudo. Não, tudo bem que o senhor vai cobrar alguma coisa, né? Mas nem tudo, né? Porque já estamos na 9ª. É muita coisa. É tranquilo, Mas pô. tá bem, então. Obrigada. Essa pergunta aí sobre APS, eu tomei por fora, pessoal, porque vocês sabem que eu me tornei professor justo na pandemia. Eu sou muito azarado. Aí eu converso com os orientadores e tal, mas é bem raro isso acontecer, né? Cada um, principalmente os orientadores, né, cheios de serviço, comentaram comigo essa questão de 2 pontos de APS aí. Mas eu devo colocar assim esse ponto de APS, parece que são 2 pontos, né? Vocês acho que conseguem me explicar até melhor. Boa noite, professor. Eu que fiz a pergunta. Boa noite. Porque a gente tem esses pontos de APS e fala gente que entraria na matéria de formato também. E eu estou um pouco desesperada precisando de ponto. Então, eu estou perguntando, porque eu acho que está todo mundo muito perdido em relação a isso também. Aí é melhor a gente perguntar direto para você, mas pelo que você falou, acredito que você também esteja um pouco perdido. O que é APS? Professor, eu não sei te explicar. Uai? Ele falou que tinha ponto de APS e falou que entrava em algumas matérias específicas. E a sua estava lá, em relação à aula prática que a gente iria participar e tal. Professor? Oi. APS significa atividade prática supervisionada. Só não sei como será essa pontuação. Pois é, eu acho que outra pessoa vai supervisionar vocês, dar esses pontos, para depois eu adicionar aqui, não? Então, professor, pelo que a professora de anatomia estava falando, ela passou 2 artigos para a gente poder fazer uma resenha, e esses 2 pontos seriam em cima da resenha desses 2 artigos que ela passou. Aí esses 2 pontos entraram em mais de uma matéria, além da anatomia. Então, e todo mundo ganhou 2 pontos? Então, não sei, aí a nota tá com eles ainda, né? Pois é, Não saem as notas. se me passarem esse APS... Se eu não me engano, é a professora Priscila que vai enviar as notas da turma. Ah, então. Então parece que isso aí precisa acontecer primeiro, né? Porque não sou eu que vou acompanhar vocês. Isso aí com certeza é feito por um professor de dentro da própria enfermagem ou da fisioterapia. Aliás, eu nem sei se esse APS é só da enfermagem ou da fisioterapia também. Da físio também. Da físio também? Sim. A enfermagem, será que tem APS? Tem também, acho que é os 2. Ah, então. Porque a anatomia é igual, né, para todo mundo. Ah, entendi. Então, mas esse ponto da APS é extra? Não, acho que aí eu teria que fazer uma regra de 3, né? Por exemplo, eu fiz valendo 5 e 5, a N1, né? Aí eu teria que fazer 5 e 3, fazer uma regra de 3, calcular tudo de novo, e aí depois somar o ponto da APS. Isso caso tenha sido para essa primeira nota. Talvez isso entre na próxima nota, né? E aí a coordenadora passe isso para os demais professores. Então, a professora Priscila lançou dela hoje no AVA, né, a nota dela, desse ponto de APS, né, que completava os 5 pontos que ela dá. Ah, eu não vi nada lá no grupo de professores, mas se vocês puderem tirar essa dúvida aí, por mim, sem problemas, a gente adiciona aí essa atividade presencial supervisionada. É isso? É isso, acredito que seja isso Atividade mesmo. presencial supervisionada. É porque a gente
tiveram uns dias que dividiram a turma e a gente foi lá no BM fazer aula prática, né? Aham. E a gente fez também as resenhas que a professora pediu e tivemos a aula presencial. Então, eu só não sei mesmo como que é feita a divisão desse ponto. Se vocês quiserem correr atrás aí, é só falar comigo que eu faço numa boa. Mas eu acho que não tá tão ruim assim a turma não, gente. Vocês estão com notas boas, até onde eu sei. Vocês estão com medo de ficar reprovados? É sempre bom ter mais ponto, né, professor? Que isso, pô. A gente fica mais tranquilo. Só mandar ver nas aulas aí, vocês viram que eu não cobro nada que não tá nas aulas, né? E estudar os slides, rever as aulas. Tá tudo escrito aí. E na hora de fazer a prova, imprimir os slides ou então abrir no computador. Vocês viram que eu também dou bastante tempo, né, para que vocês não fiquem ansiosos. A gente vai chegar nos fármacos antidepressivos, eu não quero ninguém usando antidepressivo, não precisa, nem ansiolítico, por causa da disciplina. O negócio é que vocês precisam entrar em contato com essa farmacologia, né, para que quando for necessário acessar esse conhecimento lá na frente, que seja um reencontro e não uma primeira vez. E se acontecer de vocês encontrarem, por exemplo, depois dessa aula, alguém com a dor abdominal, você já vai tentar lembrar, pô, a pessoa tinha falado um negócio desse, será que é pancreatite? Será que é pedra na vesícula? É isso que eu quero de vocês. Professor, mas essa Uhum. dor abdominal que o senhor falou, ela tem que ser constante, né? Constante. A dor que é espasmódica, que a gente fala, que lateja, né? Geralmente pode ser uma má digestão. Aí você dá um sal de fruta para o paciente, como nós vimos na última aula, né? A espasmódica é quando fica aquela como se fosse latejando. Isso. E essa dor da vesícula não, ela é contínua. Contínua. E ela pode ir para o ombro direito, né? Pode ir para o ombro direito. Ou para as costas. Ou para as costas. É a dor que o paciente fala que começa na barriga e foi para as costas. Entendi. A chance de ter sido uma cólica vesicular é muito grande. E sempre após alguma refeição gordurosa que o Na senhor maioria falou, das né? vezes, após uma refeição gordurosa, o paciente sente isso. Que é onde a pedra sai junto com os sais biliares que estão indo emulsificar as gorduras. O professor, quando a gente sente uma dor assim, por exemplo, você acaba de comer alguma coisa, você sente um peso, pesou o seu estômago, você estava com o estômago bem, você acabou de comer, pesou o estômago, é o quê? Uma má digestão? Geralmente isso acontece em quem se alimenta bebendo alguma coisa e não tolera beber, né? Porque você tem que ter um pH estomacal ideal para digerir os alimentos, né? Então a pessoa às vezes bebe água durante a refeição, dilui o ácido clorídrico. Entendi. Ou, se ela toma um refrigerante ou um suco de laranja, acidifica demais. E se ela não está acostumada... Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você fazer isso esporadicamente, quando faz, passa mal. Agora, quem já está acostumado a tomar água com a comida desde que era criança, já desenvolveu uma certa tolerância. Quem toma suco de laranja, refrigerante junto com o almoço há muito tempo, já também desenvolveu uma tolerância. Agora, isso aqui acontece ou quando faltou ácido no estômago, ou quando ficou muito ácido. Porque entendi. aí, No caso, eu entendi. No caso, quando a gente se alimenta assim de um bolo feito com farinha de trigo, né? Então, hoje em dia a gente pode bolo. Também pode acontecer, não pode? Pode acontecer. Veja que esse bolo aí, ele retém muita água, ele não é digerido especificamente no estômago, né? Então vai aquela maçaroca lá para o intestino. Né? Pois é. Isso é uma questão até mais física. A farinha de trigo. Ué. Tem que cortar carboidrato ou coisas que viram carboidrato em excesso. Estou refazendo o que o senhor tem falado. Para mim e para os meus filhos. É a melhor forma de prevenir, né?
esses males aí futuros, o diabetes, as E tem como hiperlipidemias. substituir, no caso, a farinha de trigo pela aveia também, que é mais, Tem. que já é Eu, mais, eu parei de comer arroz, por exemplo, não estou comendo mais arroz. Ainda como um pão só de manhã. O negócio tem. O feijão eu não consigo largar, então eu como o feijão, a mistura e a carne. Quando tem carne. Eu perguntei é porque eu, igual o senhor falou, eu tenho o costume mesmo, desde criança, fui acostumada a tomar suco na hora do almoço. Agora que eu tenho tentado parar aí com isso, né? Aham. Mas quando eu como tem tempo que eu não tenho comido bolo de trigo, né? Com Aham. farinha de trigo. Aí eu fui comer essa semana, acabei de comer, passou uns 15 minutos, começou o meu estômago que inchou, parece que inchou. E uma das Ah. coisas que pode estar acontecendo com você também é o seguinte: o glúten e outros componentes que estão dentro do bolo podem estar irritando a sua parede intestinal. Ou, Pois. quando esse açúcar todo chega lá no intestino, sabe aquelas milhares de bactérias que habitam normalmente o nosso intestino? É a hora que elas crescem. Ao crescerem, elas são combatidas pelo nosso sistema imune. Então, a gente tem sistema imune, a princípio, né, para nos livrar dos nossos próprios restos metabólicos, né, as células que morreram e tudo mais. Segundo, razão do sistema imune: controlar aquelas bactérias que já existem normalmente dentro de nós. Então, quando você almoça, se você não tiver um sistema imune competente, você pode apresentar isso aí, essa irritação, porque as bactérias se multiplicaram. Ao se multiplicar, elas vão produzir toxinas que vão irritar seu intestino. E aí prejudica a motilidade intestinal. Aí você sente esse peso. E eu reparei também que nesse período aí, que meu intestino está funcionando mais lento, mesmo eu comendo fibra. É isso. E é interessante que ele seja lento. O intestino produz um muco seroso, que é para justamente aumentar o atrito entre o alimento e as vilosidades intestinais, para que aí você possa absorver todos os nutrientes. Então, no caso que a gente viu da aula passada lá, quem usa o Orlistat, causa o efeito escopeta, né? Então a pessoa não emagrece porque ela está absorvendo menos gordura. Ela está emagrecendo por causa da diarreia que o medicamento provoca. Que o medicamento provoca. Pois. Aí não absorve bem, nutriente nenhum, a pessoa emagrece. Tá certo. Então deem uma olhada aí na APS, Atividade Prática Supervisionada, com a coordenadora de vocês, e conforme for, vocês me passam as notas e eu faço os devidos tratamentos matemáticos para adicionar aos seus conceitos aí. E quem não conseguiu fazer o questionário, é só avisar que eu deixo o questionário aberto. Professor, já fiz, tá? Já? Olha que maravilha, que aluno exemplar. Já. Vou recalcular lá e colocar sua nota, digitar agora, para não esquecer, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Uma excelente semana para vocês, meus amigos, minhas amigas. Até semana que vem. Boa Boa semana, noite, pessoal. pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau. noite. Boa noite.